Um dos princípios de liderança que eu aprendi observando meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, me trouxe luz sobre um versículo bíblico que eu nunca tinha visto ele dessa forma, a não ser a partir do momento que, observando o meu pastor, eu entendi a via de mão desse versículo. Quando eu digo que eu aprendi vendo. Não significa dizer que eu ainda sei praticar, pelo menos na medida que ele pratica, eu sei que não. Mas capítulo 10 de Mateus, no versículo 41, o Senhor Jesus diz assim, quem recebe um profeta, no caráter do profeta, recebe galardão de profeta. Uau! Aqui está, e quem diz que quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E aqui tem um princípio poderoso, fantástico, de transferência. E transferência, você sabe, a chave da transferência é a honra. E isso, de alguma forma, a gente como igreja, a gente tem aprendido. Mas tem aprendido a chave da honra de baixo para cima. Ou seja, se eu der um copo d'água para um profeta, na qualidade de profeta, reconhecendo-o como profeta, dando a ele na qualidade de profeta, por esse reconhecimento, por essa honra que lhe presto, o que acontece? A devolução vem sobre mim, cria um mecanismo de transferência sobre mim, galardão de profeta, coisas do profeta, do mundo do profeta, do nível que ele vive, da sabedoria que ele anda, eu aciono a chave da transferência, que é a honra. E isso, de certa forma, a gente aprende na igreja. Por isso que a Bíblia diz que teve lugar que Jesus, ele fez muitos milagres, em outros lugares ele fez poucos milagres, em outros lugares ele fez o quê? Ele nem milagre fez, como aconteceu no seu próprio bairro, na sua própria cidade. Por quê? Ele chegou lá, as pessoas receberam ele como filho do carpinteiro. O que ele poderia fazer ali? Fazer um banco de madeira para um, alguma coisa para outro. Por quê? Porque a transferência, ela vem pela lei do reconhecimento. Jesus perguntou para os seus discípulos, quem diz o povo que eu sou? Eles disseram, olha, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é um mestre, é um rabino. E de fato, eles não estavam errados. E Jesus pergunta, e vocês, quem dizem ser o Filho do Homem? E Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse reconhecimento de Pedro devolveu para Pedro algo poderoso. Jesus diz, Pedro, agora tu és pedra, eu te dou a chave dos reinos do céu. Por quê? Porque a lei do reconhecimento aciona a honra e a honra é a chave da transferência. E isso é um ensino, de certa forma, entendido e aceito na igreja. Mas com o meu pastor, com o apóstolo Luiz Hermínio, olhando e observando ele, eu pude aprender algo poderoso. Quando eu digo aprender, não significa dizer que eu ainda sei fazer, mas eu aprendi, eu vi funcionar. Que é esse versículo, ele tem uma via de duas mãos. Se o maior, se o profeta, se o líder, se o pastor, se aquele que está acima, se aquele que está na qualidade de ser maior, na condição de ser maior, se ele tiver a capacidade de reconhecer dentro do seu liderado coisas que o próprio liderado ainda não vê, se ele tiver a capacidade de reconhecer coisas dentro do seu liderado que pessoas ainda não veem, que são a mera semente, nesse reconhecimento e nesse trato de honra, ele consegue trazer para fora, consegue fazer brotar esse reconhecimento e dar um crescimento exponencial para o seu liderado. O seu liderado começa a desabrochar, começa a despontar, porque ele recebe esse reconhecimento de quem é maior. Sabe, uma coisa que aconteceu como Maria e Isabel, e depois aconteceu com o próprio Senhor Jesus e João Batista. Portanto, a gente, como líder na igreja, a gente aprendeu e até sabe ensinar esse princípio da honra
de baixo para cima, porque gera uma transferência de cima para baixo. Agora tem também um reconhecimento, uma honra, que quando o líder aciona sobre o seu liderado, é um reconhecimento que ainda não está posto, ainda não está exposto, não está manifesto, mas ele como líder percebe e ele honra, ele considera, ele se respeita e isso vem para fora. Vamos lembrar de quando Maria visitou Isabel. É muito interessante porque na medida que Isabel encontra Maria, Isabel teve o seu bebê, tremeu no seu ventre. E ela disse, uau, quem me dera que eu tal honra receber a visita da mãe do meu Senhor. Importa dizer o seguinte, Isabel tinha 6 meses. Isabel era mais experiente, Isabel naquele momento era maior do que Maria, ela era mais experiente, ela estava mais avançada no processo da sua gravidez. Maria não, Maria era uma menina. Ela só tinha 3 meses de gravidez. Muito provavelmente a barriga dela não aparecia, ela não tinha ainda sintomas de gravidez, mas quando ela entra na casa de Isabel, para aprender com Isabel, porque Isabel estava mais adiantada no processo da gravidez, Isabel olhou para aquela menina e disse, uau, tem algo poderoso do céu sendo gerado aí dentro. E aqui estava uma transferência de honra de cima para baixo. Isabel, mais adiantada no processo da gravidez, Isabel, mais adiantada em experiência com Deus, mais adiantada em idade, ela olhou para aquela menina e ela reconheceu algo do céu sendo gerado dentro da menina quando ainda nenhum sintoma externo tinha. Isso também é uma chave poderosa para o mundo da liderança. Foi algo que eu aprendi e aprendo até hoje com o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio. Ele tem uma capacidade de olhar para dentro da gente e enxergar dentro da gente coisas que Deus está gerando, que a gente mesmo e nem outros ainda perceberam. E isso faz vir para fora, isso faz brotar. Portanto, a honra que transfere o que o outro tem, ela não é só de cima para baixo, ela também pode ser acionada de baixo para cima e é muito poderosa. Como um princípio de liderança, vai aqui a dica para nos esforçarmos também quando estamos na qualidade de liderança, acionar a honra de cima para baixo, para que Deus possa trazer para fora aquilo que Ele colocou dentro das pessoas que, porventura, até o presente momento, estão abaixo de nós, no nosso cuidado. Deus abençoe.